Meus queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. A Deus nós queremos render todas as homenagens e agradecê-lo por este momento feliz de estar com a sua igreja na sua presença para celebrar o seu santíssimo e maravilhoso nome e a Ele render todas as admirações e homenagens, porque Ele é digno de ser adorado. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Agradecemos ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança em nós depositada para que estivéssemos aqui como um dos escalados para trazer uma palavra da parte de Deus nesta confraternização, neste congresso de mulheres. Para isso, queremos convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em duas passagens da Palavra de Deus. A primeira está no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quantos dizem amém, meus irmãos? Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 15 e 16, paralelo a esse texto, vamos ler também esta porção da palavra de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, todos juntos, sede santos, porque eu sou santo. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, estamos com a responsabilidade de, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, estar falando hoje sobre o tema mulheres comprometidas com a santificação. A santificação é um dos principais temas de toda a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto no Novo Testamento. Este tema está estampado, esta doutrina faz parte de praticamente toda a Escritura. E nós lemos aqui dois textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, que falam a mesma linguagem. Deus é santo e requer que aqueles que se dizem seus filhos também reproduzam esse comportamento de santidade. E principalmente nas epístolas de Paulo e de Pedro no Novo Testamento encontramos abundantes referências a respeito da santidade ou da santificação. Diversas vezes os apóstolos do Senhor exortaram principalmente as mulheres sobre a necessidade e o dever de ter uma vida santificada e consagrada a Deus. E eu sei que nestes dias tenho acompanhado as ministrações. As irmãs, os irmãos têm ouvido abundantemente definições a respeito da palavra santo, ou termos correlatos e equivalentes. Mas o nosso dicionário diz que o adjetivo santo significa sagrado, ou aquele que vive segundo os preceitos religiosos e a lei divina. Teologicamente, nós podemos definir a palavra santo como aquele que se separa do mal e dedica-se ao serviço divino. O Antigo Testamento usa
uma expressão para definir a expressão santo, e é interessante destacar alguns termos são usados no hebraico para descrever a palavra santo, e a expressão Hassid significa piedoso e justo. E é interessante essa expressão Hassid porque ela foi usada bastante por um grupo que no período interbíblico se rebelou contra Antíoco Epifânio, que sacrificou uma porca no altar do Senhor e promoveu uma grande profanação naquele período. Mas os Hassidim, ou os puros, ou os santos, era um grupo de judeus ortodoxos que preferiram apegar-se à lei do Senhor e viver de forma separada. É interessante dizer também que a expressão kadosh no hebraico quer dizer uma pessoa santa e consagrada ao serviço de Deus. Ainda no hebraico existe a expressão kadish, que quer dizer separado. E acerca disso, nós quando falamos a respeito da expressão santo, acima de tudo, o nosso Deus é santo. Levítico capítulo 11, versículo 44, nos mostra esta verdade. Diferente dos deuses pagãos, cujos cultos eram recheados de libertinagem e de toda a promiscuidade que se pode imaginar, o Deus de Israel é um Deus separado, é um Deus santo, é um Deus que não tem mancha, Ele é moralmente perfeito. E Deus é tão santo que os serafins que estão na sua presença, eles entoam um cântico dioturnamente, dizendo no superlativo que Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Diga amém. Por consequência, seu povo também deve ser santo, seguindo o seu exemplo, sendo transformado moral e espiritualmente, assumindo um grau de santidade. No Novo Testamento, a expressão que define santo é hagios, que significa fundamentalmente separado. Nas Escrituras tem o seu significado moral e espiritual, separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus. E essa expressão é um predicado de Deus como o único absolutamente santo. Nós somos santos, mas não somos absolutamente santos. Mas Deus, Ele é absolutamente santo em sua pureza, majestade e glória. Em seguida, esse termo é usado acerca de homens e coisas na medida em que eles são dedicados a Deus. De fato, a qualidade de santo conforme atribuída a Deus é muitas vezes apresentada de uma maneira que envolve exigências divinas sobre a conduta dos crentes. Querida igreja, quando falamos de santidade, ou como falamos de santificação, estamos falando de um dos aspectos que compõem a salvação. A salvação é um grande pacote recheado de bênçãos, me permita a expressão. E ela opera no crente, em primeiro lugar, a adoção, fazendo ele de uma mera criatura, recebendo e dando a ele o direito de ser filho de Deus. Em seguida, ele recebe a segunda bênção da salvação, que é a justificação. E justificar significa dar um culpado por inocente. E o hino da nossa harpa diz: eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Glória a Deus. Ele nos tem como inocentes por meio da justiça de Cristo que recebemos
pela fé. Romanos capítulo 5 nos diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. O terceiro aspecto da salvação é a regeneração. E regenerar significa literalmente gerar novamente. Esse é o processo que nós chamamos de conversão ou novo nascimento. E isso é operado no crente de dentro para fora. Daí porque a expressão: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas em quarto lugar, a salvação que recebemos em Cristo, ela opera em nós a santificação. E essa santificação diz respeito a 3 momentos em que o crente é santificado, ou ela é operada em 3 tempos. Primeiro, a santificação, ela é operada no sentido passado, posicional. No momento em que recebemos a Cristo como nosso Salvador, no mesmo instante, nós fomos santificados. Portanto, o homem ou a mulher torna-se santo quando recebe a Cristo como seu Salvador. De imediato, o pecador agora redimido é colocado na posição de justo. A Bíblia nos mostra que Deus nos santificou em Cristo. E essa santificação se deu de forma instantânea. Mas a Bíblia também nos mostra, meus irmãos, que essa santificação é operada no nosso presente. E ela é operada de forma progressiva. A separação do mal e do pecado e a dedicação ao serviço do reino de Deus é esta santificação progressiva. Ela é a forma pela qual o Filho de Deus aperfeiçoa-se à semelhança do Pai Celeste. Enquanto o crente, pela justificação, é declarado justo pelos méritos de Cristo, pela santificação ele é aperfeiçoado em uma experiência progressiva. E Paulo diz em 2 Coríntios 3:18: de glória em glória. Diga amém, meus irmãos. Assim também disse Salomão a respeito do aperfeiçoamento do justo. Provérbios capítulo 4, versículo 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Foi por isso que Paulo, ele disse assim: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E olha que ele não tinha um passado de se enojar. Pelo contrário, ele tinha um passado do que se gloriar. Mas quando olhou para o conhecimento da revelação de Jesus Cristo, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo. E a ordem de Deus neste congresso é essa: já está santo, prossiga. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Quantos dizem amém, meus irmãos? Mas ainda a Bíblia nos ensina que há uma santificação definitiva. Afinal de contas, quando conversos, fomos libertos do poder do pecado, da influência que ele existia ou que ele exercia sobre nós. Mas ainda não fomos livres da presença do pecado. Fomos perdoados e fomos libertos do seu poder, mas ele ainda habita na nossa carne, na nossa natureza humana, neste Adão que ainda convivemos com ele. Mas existe uma santificação futura que nos espera.
E aí vai se cumprir o quarto elemento da salvação, que passa pela adoção, justificação, regeneração, santificação, aí vem a glorificação. Quando a Bíblia nos diz que ela é plena, e trata-se da santificação final do crente, ela vai ocorrer na segunda vinda de Jesus para levar os seus. Enquanto estamos aqui ainda somos tentados, enquanto estamos aqui ainda temos que conviver com este corpo, com esta carne. Para onde vamos carregamos ela, mas naquele dia celebraremos a vitória final. Quando a trombeta tocar, Paulo diz que o que é mortal vai se revestir de imortalidade. E aquilo que é corruptível, que se estraga, que se corrompe, vai se revestir da incorruptibilidade. E vai se cumprir a escritura que diz: estragada foi a morte na vitória. E nós vamos subir em um grande coral, dizendo: onde está, ó inferno, a tua força? Onde está, ó pecado, a tua força? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a igreja vai entrar nas mansões celestiais dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, mas é preciso entender que enquanto estivermos aqui, Deus exige de nós uma vida de santificação. E é interessante que Deus nunca exige o que Ele não dá condições da pessoa fazer. Deus é ético. Ele nunca vai pedir algo a gente sem que Ele dê condições da gente fazer. Por isso, o primeiro agente da santificação não é o homem, é o próprio Deus. Existe a parte de Deus na santificação e a parte do homem. A Bíblia afirma categoricamente que a santificação é uma obra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Assim como a salvação procede de Deus, Apocalipse 7:10, de igual modo a santificação nos é concedida por meio de Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, quando nos diz o texto: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Importa observarmos também que a santificação de certa forma depende da cooperação do homem, pois é necessário que ele aceite aquilo que Deus preparou. É assim que a Bíblia nos ensina: quem é santo, santifique-se mais. Queridos irmãos, no conceito de alguns, a santificação é apenas produto da força de vontade própria e do poder pessoal do homem, e por pensarem assim não atingem o resultado desejado. Porém a Bíblia nos ensina que Deus é quem nos santifica. No Antigo Testamento encontramos figuras da operação da santificação que Deus traria sobre o pecador que aceitaria Cristo como Salvador. Os irmãos estão lembrados que em Mateus capítulo 8, Jesus, quando desce do monte, opera um milagre de cura divina num leproso, e que ele diz àquele ex-leproso: vai e mostra-te ao sacerdote, e cumpre o que Moisés determinou. Em Levítico 14, a Bíblia nos mostra que quando um leproso, ele percebia que estava curado da sua enfermidade, ele era submetido a
a algo que detectasse a sua cura externamente, a um tratamento. E aí o tratamento era o seguinte: em Levítico capítulo 14, versículo 8, nos diz que ele deveria tomar um banho com água. Segundo, o sacerdote deveria aplicar o sangue de um animal morto na sua orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Terceiro, depois de se lavar com água e aplicar o sangue, o sacerdote deveria pegar o azeite e fazer a mesma coisa, colocar sangue na orelha direita, na mão ou no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E isso nos fala do que o Espírito Santo operou em nós no momento da nossa conversão. Quando recebemos a Cristo como Salvador, Ele nos deu um banho com a sua palavra, pois a água simboliza a palavra de Deus. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 17:17 ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu queria pedir a você para levantar a sua Bíblia e dizer a você em alto e bom som que você tem nas mãos o instrumento que torna você mais santo, a palavra de Deus. O que o inferno fez para que este livro não chegasse nas nossas mãos, ele pôde fazer, ele fez, mas nada impediu de que ela estivesse aqui conosco. A palavra está viva, bem junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quantos celebram o nome do Senhor por isso? Foi por isso que certo pensador disse: perto da Bíblia, longe do pecado. Perto do pecado, longe da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos também santificados com o sangue de Cristo. E como o sangue era aplicado no ex-leproso, na orelha, na mão e no pé, o sangue de Cristo nos cobriu. 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, consequência, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele purificou tudo o que a gente ouviu, tudo o que a gente fez, porque faz com as mãos, e por onde a gente andou, que é com os pés. O sangue fez uma purificação completa. Mas ainda o sacerdote aplicava o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Em Romanos 15:16, o Espírito Santo habita no crente para lhe dar autocontrole. Em 1 Coríntios 6:11, nós somos informados de que somos templo e morada do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2:3 nos diz que Ele também nos deu o seu Espírito Santo. Meus irmãos, existem 3 figuras na Bíblia que nos mostram ou revelam Deus como um agente santificador. E eu tive a curiosidade de, com a ajuda do Espírito Santo, ir atrás desses 3. E o primeiro é o oleiro. A figura do oleiro, ela nos mostra o poder que Deus tem para santificar o crente. E a olaria é uma arte que consiste em o homem ser capaz de pegar num pedaço de barro sem forma e transformá-lo numa obra de arte. É isso que Deus faz conosco. Ele nos pegou lá do mundo sem forma ou deformados, aí trouxe para aqui para dentro, que é a casa do oleiro, e disse: aqui você vai ganhar forma. Isaías 64, versículo 8, e Jeremias capítulo 18, versículo 1, compara Deus com um oleiro.
E é interessante que quando um oleiro ele vai construir um vaso, ele sai da casa do oleiro, o seu local de trabalho, e a maioria dos expositores desta área diz que ele não prefere os barros que ficam nas alturas ou em montanhas. Ele prefere aqueles que ficam ao sopé dos montes, que são mais fáceis de trabalhar. Porque Deus não gosta dos que vivem nas alturas, que são orgulhosos. O negócio dele é com o barro humilde que está ao sopé do monte. É esse que ele vai trabalhar para fazer um vaso. E ele pega aquele pedaço de barro e traz do jeito que está, e traz para a casa do oleiro. Quando chega na casa do oleiro, ele vai submeter aquele barro a um processo de limpeza, porque não se faz um vaso de um estalar de dedos. Existem fases que o barro tem que passar para ser transformado no vaso que o oleiro deseja. Quando Deus nos escolhe, meus irmãos, e nos chama, Ele chama a gente do jeito que a gente vem. O barro vem com capim, misturado com torrão, pedaço de pedra, lixo misturado, mas não vai ficar assim. Ele vai submeter a segunda fase, que é a fase da limpeza. O oleiro vai retirar do meio da massa toda a pedra, o torrão, que vai atrapalhar no processo da formação do vaso. Porque se ele fizer do jeito que o vaso chegou, do barro chegou, quando ele começar a construir, vai ficar deformado. E Deus não quer filhos deformados. Ele vai tirar da massa tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que pode atrapalhar. Sai novela. Ele vai tirar. Tira essa foto do Facebook de biquíni. Isso aqui não convém a crente. Sai. Tira da massa. Palavrão, sai da massa. Ele sai tirando. Amizade íntima demais com incrédulos, sai da massa. Começa tirando roupa culta, sai da massa. Isso aqui vai atrapalhar. Eu quero fazer dela um vaso, eu quero fazer dele um vaso. Isso aqui tem que sair. Ele vai tirando as escórias, o corpo estranho que está na massa. Oh, irmãos, nós não temos ideia do vaso que Deus quer fazer da gente. E às vezes Ele não fez ainda porque tem gente agarrado com um pedaço de pedra, e Ele dizendo: tira isso. Que está agarrado na massa, mas Ele puxa, que fica o buraco. Porque ninguém renuncia sorrindo, irmãos. O Aurélio diz que renunciar é abrir mão de coisa desejada, é arrancando pedaço, mas aonde ficou o espaço, Ele derrama a graça. É aqui que vai a graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Te prepara para grandes exigências de Deus. Você vai dizer: mas fulana faz, mas você não tem o que tem fulana que eu tenho na sua vida. Eu vou requerer de você. Oh, decanto e derarragácia, choreander e machérias. Glória a Deus. Depois que ele tira os pedaços de torrão, aí ela fica estressada, a massa. Não é à toa, né? Arrancou tanta coisa. Aí ele vai para a terceira fase. Como ela chegou seca, endurecida, que a gente chega assim, né? No evangelho a gente chega assim: não choro, não me quebranto, ninguém me dobra. Aí Jeová diz: deixa comigo. Na minha mão tu chora. Aí o oleiro pega aquele pedaço de barro e dentro de um balde com água assim, ó.
Aí você amolece, aí começa a vir para o ciclo de oração, para a vigília. O homem brabo que não chorava nem com pisa de rabo de tatu, dobra o joelho e diz: Deus tem misericórdia, a lágrima cai. Aí o oleiro diz: já está amolecendo. E fica quanto tempo nessa fase que é chamada de curtimento? Por tempo indeterminado. Varia de vaso para vaso, depende. Aí ele fica muito tempo dentro de um balde com água, encostado no canto. Fica aí. Moisés ficou 40 anos no canto da parede. Fica aí. Para eu fazer o vaso que eu quero, é 40 anos aí. Agora também, quando sair, se prepare. Aí o que é que acontece com a massa dentro da água? Ela absorve a água. Aí fica assim, ó. Aí a gente pensa que já vai para a mão, né? Não pensa, né? Que é só pegar o pedaço de barro e trazer para a mão e formar. Nada disso. Depois que tirou as pedras, colocou no canto da parede dentro de um balde com água, ficou inchado. Aí vai para o pé. Vai para o pé. Antes de ir para a mão, vai para o pé. O oleiro estica a massa todinha, cheia d'água encharcada. Aí vai assim, ó. Aí vai saindo o orgulho, a vaidade. E manda camanturi me cova naga subiande como naraxé. Eis que eu estou derramando algo novo a partir de agora. Recebe a minha presença, tu estás debaixo do meu pé, mas eu estou te amassando para fazer um vaso, mulher. Recebe a minha glória, assim diz o Senhor. O oleiro está aqui no meio dos vasos. Enquanto você adora, tudo pode acontecer, milagres. Você que está aqui, você que está em casa, você que está no telão, receba a presença do Espírito Santo de Deus. Você é um barro na mão do oleiro e o oleiro está santificando, está preparando. É um vaso de honra que ele vai fazer. Deixa ele fazer. Talvez aquele vaso lá em Jeremias 18 se quebrou porque foi pouco pisado. Está entendendo por quê? Tanto pisada para ficar no ponto. E tem pedrinha que escapou na mão lá. E quando ele está pisando, ele faz: ai, ainda ficou uma pedrinha. Porque tem gente boa, mas quando leva uma pisada, a gente vê uma pedrinha. Olha, fulana, olha. Aí Jeová diz: vai para o pé para eu detectar pedrinhas que escaparam. Aleluia. Glória a Deus. Segunda figura de Deus como um agente santificador na Bíblia. Além do oleiro, Deus é agricultor, lavrador. Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 3. Ou ainda João capítulo 15, versículo 1 e 2.
é como se cada crente fosse uma árvore. E essa metáfora não é antibíblica, pelo contrário, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O justo é comparado a uma árvore. Jesus disse: pelo fruto se conhece. O crente é comparado com uma árvore. E Deus é o lavrador. Aí de vez em quando Deus vai fazer uma consulta nessa árvore. Como é que ela está? Se ela tem folhas, se ela tem flores, se ela tem frutos. E às vezes nesse exame ele descobre que existem áreas que ela podia frutificar e não está frutificando. Aí ele pega uma tesoura bem grande. Isso é chamado de podagem. Isso é santificação. Nessa área ela ainda não dá fruto, eu vou passar a tesoura. Aí ele chega com uma tesoura bem grande. Quem está do lado de fora olhando diz: esse homem não gosta dessa árvore não. Não, ele gosta. É porque ele está querendo estimular nela a renovação. É quando corta que ela renova. Aí ele chega naqueles galhos secos, folha amarela, ali não está dando fruto, ele tá. Sai cortando os ramos, braços inúteis. Foi Jesus quem disse: toda vara que está em mim dá fruto. E aqui dá fruto, eu limpo para que faça o quê? Para que dê mais. Deus quer mais, irmão, da gente. E esse limpar aí é sair cortando as áreas que não estão dando fruto. É poda. Corta aqui, corta aqui. Quando Deus chamou Abraão, disse: sai da tua terra, corta. Do meio da tua parentela, corta também. Mas o Senhor vai pelo menos deixar eu na casa de papai, né? Também corta a casa de papai. Eu quero você solto. Não quero você amarrado com nada, só comigo. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Glória a Deus. Quando o agricultor está podando, ele quer renovar a árvore. Glória a Deus. Terceira figura de Deus como um agente santificador na Bíblia, além de oleiro e de agricultor, Deus é ourives. Jó 23:10, Jó passou por uma circunstância que disse: prova-me e sairei como ouro. A expressão prova-me aí que ele está dizendo é falando justamente do ourives. Me coloca no fogo e deixa queimar para arrancar as escórias e eu sair como ouro. Em Malaquias 3:3, o profeta é usado pelo Espírito Santo para dizer que Deus se assentaria como refinador de prata para purificar os filhos de Levi. A ourivesaria é a arte de trabalhar com metais preciosos na fabricação de joias e ornamentos. Assim como outras técnicas artísticas, é realizada através de um processo. O ourives tem um bloco de ouro em sua mão e trabalha na forma muito similar ao escultor que recebe um bloco de mármore. E ele põe no fogo para tirar a escória. A escória é o subproduto da fundição de minério para purificar metais. Na natureza, os minérios de metal, tais como ferro, cobre, chumbo, alumínio e outros, são encontrados num estado impuro. Quando eles vêm misturados. Aí Deus não gosta de mistura. O ourives disse: para ficar só o ouro tem que botar no fogo. Deus faz a mesma coisa conosco. Durante a fundição, quando o minério é exposto a temperaturas elevadas,
Estas impurezas caem, são separadas do metal fundido e podem ser removidas. Logo, o fogo serve para limpar, diga comigo, limpar. Segundo, derreter. Terceiro, mudar a forma. Deus nos limpa com as provações. Fogo das provações. Ele nos derrete, nos quebranta. E é quando a gente se derrete que ele diz: agora eu vou mudar de forma. Porque duro, não tinha como mudar de forma. Mas derretidinho, agora eu vou fazer ficar do jeito que eu quero. Agora, meus irmãos, Deus, Ele não nos prova além das nossas forças. Assim como o ourives não bota em uma temperatura para destruir o metal precioso, não. Ele coloca no fogo, mas ele sabe a medida. E quando é que o ourives sabe que a prata, por exemplo, está no ponto certo de ser tirada do fogo? É porque ela fica em estado líquido. E quando ele olha a prata assim, ela reflete a imagem dele. Quando é que Deus nos tira de circunstâncias difíceis com o intuito de nos purificar? Quando Ele olha para a gente e vê a imagem dele. Está no ponto. Ela já ama como eu amo. Ela já perdoa como eu perdoo. Ela já é santa como eu sou santo. Ela já estende a mão como eu estendo a mão. Ela já tem domínio próprio como eu sou o Deus que criou o domínio próprio. É nesse momento que ele tira a prata e faz o objeto que ele tem em sua mente. Eu sei que existem pessoas aqui que Deus colocou na fornalha. Ele está purificando, burilando. Vai ser um vaso de honra. Já é, e está num estado de aperfeiçoamento. Outras, o agricultor está com a tesoura cortando, podando pedaços que estavam de áreas infrutíferas, que vão dar muito mais frutos para a glória de Deus. Existem outros que já são metais preciosos, mas que Deus está colocando no fogo e permitindo várias circunstâncias. Quando você sair, você não vai sair do mesmo jeito. Escute essa palavra de Deus: ninguém sai das provações de mãos vazias. Jó disse: prova-me e sairei como ouro. Tem peso, ouro tem valor, ouro brilha, meus irmãos, ouro é cobiçado. Você vai ver o que vai acontecer depois desse processo. Se Deus já te usava, te prepara para Ele te usar mais. Neste congresso de mulheres, Ele vai investir alto na tua vida. Te prepara para receber o dom de profecia, interpretação das línguas. Te prepara para receber equipamento do céu, para continuar cooperando naquele círculo de oração. Deus vai te encher do Espírito Santo, te dar a palavra do conhecimento, visões espirituais. Te prepara, mulher, eu vou te usar de uma forma extraordinária, para a glória do meu nome.